Nesta videoaula trabalharemos com o código HTML. Para isso, vamos criar aqui um site no Dreamweaver, uma coisa simples para a gente poder utilizar os códigos. Então, vamos aqui no menu Site, New Site, vamos dar um nome aqui, Teste, o nome do site. E no caso, tem que indicar onde esse site vai ficar salvo. Eu vou indicar aqui no meu trabalho, vou criar uma pastinha aqui, site teste, né? Vou criar uma pasta dentro dela, uma pasta de imagens, ok? E vou mandar salvar aqui dentro da pasta site teste, né? Verifica que às vezes a gente tenta salvar e ele fica entrando na pasta imagem. Então eu voltei e indiquei. Então o que eu fiz? Eu cliquei no menu site, new site, criei uma pastinha site teste e dentro dela criei uma pastinha imagens. Só que a pasta local do seu site tem que ficar na pasta raiz e não na pasta imagens. Então aqui eu vou salvar. Pronto, já criei e eu vou criar minha página HTML, meu documento HTML. Então cliquei, pronto. O Dreamweaver já traz toda essa estrutura, né? A estrutura básica do Dreamweaver, não do Dreamweaver, né? Do código HTML, são as tags, né? Então aqui através das tags nós temos as tags principais, que é a tag HTML, que basicamente é só isso aqui, HTML, né? Não precisa de nada disso. A tag head, que é o cabeçalho, né? A tag title, que você coloca um título, né? E a tag body, né? Que é o corpo da página. Repare que toda tag ela tem um início, né? Você vê que o HTML começa aqui e termina aqui. Você tem o cabeçalho que começa e termina, o título que começa e termina, e o body, né? Que também começa e termina aqui. Então tudo, né? Em relação à tag, ele tem um início e um fim. Então eu vou começar aqui a trabalhar. A primeira coisa que eu vou alterar aqui é o meu título, ó, né, que está um title document. Eu vou botar meu site, né? Vou botar uma frase aqui, certo? Para poder alterar o meu título. Então eu vou apertar, vou salvar o arquivo, primeiramente. Você vê que daí está a importância da gente vir aqui no menu site, new site e configurar nosso site. E quando a gente vai salvar, ele já salva tudo no local certo. Então eu vou salvar aqui como index, né? Que é o nome principal de todo o arquivo. Toda a primeira página tem que receber o nome de index, porque quando é feita a publicação, o servidor da internet já pega esse primeiro nome e publica essa página como a página inicial. Então eu vou salvar e está ok. Então aqui, ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Já alterei meu cabeçalho. Aqui é trabalhar na tag body, que é realmente o corpo da página, certo? Então aqui, ó, dentro de toda a tag ela tem os seus seletores, que são as suas propriedades. Então quando a gente vem aqui dar um espaço dentro da tag, ele exibe as informações, as propriedades dessa tag. Então, por exemplo, em bgcolor, eu vou dar um duplo clique e vou escolher uma cor de fundo. Repare que eu estou escolhendo o que? bgcolor, então é cor de fundo. Vou dar mais um espaço, vou escolher a propriedade text, que é a cor da letra, ok? Pronto, vamos fazer um teste. Vamos vir aqui na opção design, ó lá. Vê aqui, ó, se eu digitar alguma coisa lá, certo? Já está com a cor branca também. Voltando aqui para o código, né? Então aqui eu só formatei a página, né? Como eu coloquei uma propriedade dentro da tag body, então eu acabei formatando justamente o corpo da página. Vou dar um enter aqui e vou fazer outras alterações. Vou colocar aqui meu primeiro site, vou botar um texto, ok? Meu primeiro site, certo? Eu desejo, né, que esse site ele tenha uma fonte diferente, por exemplo, né? Apesar de ter colocado padrão a cor do texto, eu desejo mudar isso. Então aqui, ó, eu vou botar uma tag fonte, certo? Eu vou chegar aqui no final, ó, e vou fechar essa tag fonte, tá? Vamos verificar aqui, ó, no Guia Design já apareceu o meu texto, ó, meu primeiro site. Por quê? Eu inseri isso dentro das tags body. Pronto, só que eu não disse que tipo de fonte vai ter, no caso a cor, tamanho, não disse nada disso. Então eu tenho que mexer nas propriedades da tag fonte. Então eu clique dentro dela, vai dar um espaço. A primeira coisa que eu posso escolher é a cor. Caso eu queira, ó, posso escolher uma cor diferente. Vou escolher aqui deixa eu verificar, vou escolher um cinza, né? Pronto, vou dar mais um espaço, ó, vai aparecer a opção face, que é o tipo da letra. Então eu posso chegar aqui e escolher um outro tipo de letra. Mais um espaço, eu tenho a propriedade size, que é o tamanho da letra. Então aqui eu posso até digitar, ó, 14. Pronto, certo? Feito isso, vamos vir aqui no menu design. Olha lá, já aumentou. Certo? Só que eu desejo, né, escrever agora um outro texto embaixo. Então eu vou chegar aqui, ó, vou escrever
este é um site de teste, ok? Vamos verificar aqui, ó. Pronto, vamos vir aqui no design. Ó, repara que isso aqui ficou na mesma linha. Por quê? Não é porque no código a gente digita embaixo que o código entende que esse texto necessariamente tem que ficar embaixo. Então faltou aqui, ó, colocar uma tag P, que é uma tag de parágrafo. Então fecha a tag P. A mesma coisa eu poderia ter feito já nesse exemplo aqui, ó. Já poderia ter feito isso. Quando a gente digita isso no assistente, automaticamente ele já coloca o P, né? Então aqui, ó, abri uma tag P, coloquei. Agora eu quero que esses textos fiquem no centro. Então, ó, dentro, ou seja, se eu quero que eles fiquem no centro, isso é uma propriedade, então isso é um alinhamento. Então eu vou dar um espaço na tag P, né? Vou clicar aqui, ó, lá, Align, Center. Ok? E aqui também, ó, Align, Center. Vamos verificar. Pronto, ó, certinho, certo? E se eu quiser, por exemplo, que esse texto aqui, além disso, ele fique se movimentando. Então, eu vou usar uma tag aqui dentro, chamada de Marquee. Ó, Marquee. Vê que a informação ela tem que vir entre as tags que eu desejo trabalhar. Então, eu abri a tag Marquee, eu preciso fechar a tag Marquee. Vamos testar agora? Vamos pressionar F12 aí no teclado e vamos fazer o teste. Né? Olha lá, já está funcionando, ok? Perfeito. Tá ótimo. Por quê? Eu inseri uma tag Marquee, né? Esse texto está entre a tag Marquee e o parágrafo, então ele vai receber tudo que essas tags fornecem. Ok. Feito isso, né? Agora eu vou criar uma tabela, né? Então, se eu quiser criar uma tabela, após isso eu preciso, né, usar primeiramente iniciar a tabela. Então, vou colocar table. Depois de colocar table, eu tenho que dizer as linhas e as colunas. Então, para começar, eu tenho que dizer a linha. Então, coloco um TR, certo? Vê que eu não fechei o TR ainda, porque eu tenho que colocar a coluna. Se eu fechar a linha antes de colocar a coluna, não vai dar certo. Então, agora eu vou dizer a coluna, ó, TD. Certo? Eu já fecho a coluna. Por quê? A coluna aqui é como se fosse cada célula. Então, aqui eu vou dizer, ó, link 1. Né? Vou dizer link 1. Vou fazer uma tabela com 2 linhas e 2 colunas. Vou criar mais uma linha, certo? Mais uma coluna, desculpa. Link 2 e vou fechar essa coluna. Pronto, já criei uma linha, então eu vou fechar essa linha. Pronto. Então abri uma linha, abri uma coluna, fechei, abri uma coluna, fechei. Fechei a linha. Só que eu disse que a tabela ela vai ter 2 linhas, então mais um TR. Abro o TR e abro o TD. Nessa linha, em cada coluna eu vou botar uma imagem. Na linha de cima, né, que eu inseri, eu vou botar botei um texto link 1, link 2, né? E desejo que quando eu clicar ele abra um site. Então depois eu vou também colocar um link aqui. Mas primeiro eu vou usar o TD. Então aqui no TD eu quero inserir uma imagem. Então eu vou vir aqui em MG, vou editar a tag IMG aqui dentro. Certo? Abrir a coluna, vou botar a tag IMG. Eu vou botar aqui o SRC, que é o source. E vou indicar a imagem que eu quero. Então eu vou aqui na minha pasta imagens. É importante que as imagens já estejam na pasta, tá, pessoal? Então aqui eu vou escolher a primeira, pronto. Fecha a tag MG. Repara que ela já fecha sozinha. Ela nem precisa de uma outra tag de fechamento. Mas a TD precisa. Então eu abri um TD, eu tenho que fechar esse TD. Pronto, fechou. Vou botar mais uma coluna. Então vou botar outra imagem. Então MG SRC. Dá um espaço, né? Vai abrir a propriedade SRC. Browse. Né? Deixa eu só... Aqui deu um errinho. Vou voltar. E aqui. Vou escolher a outra imagem. Deixa eu verificar só qual foi a imagem. Então, empresa. Pronto. Né? Fechei e fecho o TD. Pronto. Fecho a linha, né? Já que eu terminei. Fecho a linha e fecho a tabela. Né? Já eu abri a tabela aqui. Então, eu preciso fechar essa tabela também, ok? Abri uma tabela. Botei uma linha, 2 colunas. Abri outra linha, 2 colunas. E fecho essa tabela, ok? Vamos aqui no design, dar uma olhada. Olha só como ficou. Ficou gigante. Porque eu não defini o tamanho das imagens, ok? Então é o seguinte, o que eu vou fazer agora? Eu vou definir o tamanho da tabela, certo? E o tamanho das imagens. E vou alinhar elas de forma correta. Então voltando aqui para o código. Primeira coisa, vou definir o tamanho da tabela.
Então eu quero mexer na tabela. Então eu vou dentro do table e coloco o width, né? Vou definir aqui o tamanho. Vou botar 500, tamanho dessa tabela, certo? E vou botar ela alinhada ao centro, para ficar no meio. Feito isso, eu quero agora mexer no tamanho das imagens. Vou botar elas em miniatura. Então eu vou aqui, ó, dentro da primeira imagem, eu dou um espaço e coloco a opção width também, ó, que é largura. E vou botar aqui 100, certo? Faço a mesma coisa na segunda imagem. Boto o width e vou definir o valor dela, 100. Ok? Feito isso, vamos testar. Vou apertar aqui o F12 e vamos verificar. Olha lá, certinho, ok? Repare que ela não tem borda, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma borda aqui na tabela. Então, quero botar uma borda na tabela, então tem que ser na tag table. Então, espaço, ó, border, ok? Olha lá, border, escolha a espessura 1. Vou testar de novo, né? Interessante não é nem fechar o navegador, é só ficar usando o F5, né? Olha lá, certo? Não fica bonito, mas só para poder verificar as propriedades mesmo. Ok? Perfeito. Agora eu quero que quando eu clicar no link 1 no link 2, eles abram o site da Globo e o site da UOL. Ok? Então para isso eu tenho que inserir um link nesse texto. Como é que eu vou fazer? No HTML, a tag responsável por criar hiperlink é a tag A. Então aqui, ó, vou colocar antes do texto link, vou botar o A. E vou fechar essa tag, né? Fechei. Só que eu não disse para onde vai esse link. Então dentro da tag A, né, da que inicia o código, eu coloco um href, 2 espaços e coloco href. Ou seja, agora eu posso dizer se esse link vai para um arquivo do meu site ou se vai para um site da internet. Nesse exemplo, ele vai para um site da internet. Então aqui eu vou digitar http vou botar globo.com, www.globo.com, ok? Mesma coisa no exemplo de baixo. Então aqui A, né, já fecho aqui também, é importante se acostumar com isso para evitar erros. Dentro da tag A, dou um espaço, href, pronto, e boto o endereço do site. No caso aqui, né, vai ser uol.com.br. Ok? Vou apertar o F12. Ó, cliquei, vamos ver. Ó, já executou aí, certo? Abriu, no caso, o site da Globo, ok? Só que repare que ele saiu do meu site, ok? Da minha página. Eu quero que ele abra esse site da Globo numa nova página. Então vou voltar aqui, ó. Vou minimizar só, né? Vou voltar para cá e vou minimizar. Seguinte, como é que eu vou fazer isso? Teria que fazer nos dois links, ok? Então no primeiro da Globo, ó, eu vou clicar aqui dentro e vou inserir mais uma propriedade. Vou botar o target. E vou escolher blank para ele abrir numa página nova, ok? Mesma coisa aqui dentro do UOL, ó. Target, né? Blank. Ok? Vou salvar, né? Eu vou apertar F5 aqui para atualizar e vou clicar no link de novo. Ó. Repare que abriu uma nova janela, ok? Vou fechar e vou testar o da UOL. Também. Ok? Então, finalizada a videoaula. Até a próxima.